Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, é o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos assistir aqui no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui mais uma vez o pediatra, Dr. Robério Leite. Tudo bom, doutor? Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo mais uma vez, né, aqui para conversar com a gente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto é, que o tema é sarampo, uma doença do passado ou uma ameaça atual. Esse é o tema e esse episódio de hoje é justamente para, acho que toda a população é interessante que entenda, é, né, doutor Roberto, o sarampo. Ele, primeiro eu queria entender o que é o sarampo, né? Assim, para a gente iniciar mesmo, a gente saber o que seria o sarampo e a gente entrar na esfera de que como está na atualidade, né? Que, Então, o sarampo é uma doença causada por um vírus, o certo. vírus do sarampo, que é um vírus já conhecido da humanidade há muito tempo, né? Sim. Então, um vírus aí bem ancestral que teve impacto no passado, Hum, na era pré-vacinal, muito importante. hum, Então, com muitas mortes, sobretudo de crianças, hum, né? Devidas à infecção por esse vírus. E, infelizmente, apesar de nós termos os instrumentos, né, a vacina como hum. é, é, uma, Uma arma, né? uma arma Contra o que sarampo. conseguiria, teoricamente, como o sarampo é um vírus que tem um reservatório somente humano, Hum, e nós temos uma vacina muito eficiente para ele, teoricamente, nós poderíamos almejar a total erradicação da doença, como aconteceu com a varíola, através da sim. vacina também. Então, aí é uma semelhança e, do ponto de vista técnico, seria plausível chegarmos lá, mas, infelizmente, nós estamos longe, né? Nós assistimos, na verdade, um aumento de casos de sarampo no mundo. Então a gente está conversando aqui, doutor, justamente por causa disso. É por esse aumento, né? Assim, que é uma. Assim, para quem não está, claro, você trabalha já com isso, talvez para você seja até mais está fazendo parte da sua rotina, mas a população, de maneira geral, a gente tomou um susto, assim, quando chega assim, um surto de sarampo, aumentando o caso de sarampo, que realmente eu sou de uma geração que viu isso cair em desuso, né? O nome sarampo, a gente tem muito catapora, né? Catapora que aí as pessoas às vezes confundiam, né? Catapora com sarampo. E há uma diferença muito grande, né, doutor? Existe, né? Ah, Mas sempre é um desafio para os médicos, e mesmo para os leigos, diferenciar ah, essas doenças que aparecem com erupções na pele, né? Como sim, a catapora, o sarampo também tem, mas são erupções diferentes. É bom sim. você tocar nesse assunto, Hum, porque a diferenciação entre varíola, que é parecido com a hum, catapora, né? hum, E o sarampo, ela data mais ou menos 700 anos depois de Cristo, hum, né? É de um hum, médico persa muito famoso hum, que influenciou muito a medicina ocidental, né? sim. Estamos falando aqui Ah, do Irã, né? Da sim. Pérsia, né? E ele conseguiu fazer a diferença, chamado Al-Razi, um Hum, grande médico, sim. filósofo, né? Hum, Realmente ele influenciou muito a medicina ocidental. Então, mas realmente é difícil, né? A catapora, por exemplo, apresenta as lesões apresentam como vesículas, como as bolinhas com água e tudo, se espalham ah, no corpo. E o sarampo não. O sarampo são aquelas manchas vermelhas salpicadas no corpo todo. E é uma doença bem traiçoeira, né? hum, Porque começa como se fosse uma infecção respiratória comum. Um quadro febril, sim. tosse, coriza, às vezes conjuntivite, e só lá pelo quarto, quinto dia que surgem as erupções na pele. Hum, E aí esse paciente já transmitiu para pra, todos que eles tiveram contato, que são suscetíveis, não vacinados, ah. né? E aí que parte o diagnóstico. Então essa é a grande A, dificuldade. a, a transmissão, ela se dá
como? Toque, vias aéreas, como é que... É sobretudo como um vírus respiratório, a Ah, transmissão como uma gripe comum, um resfriado, hum, passa de pessoa a pessoa, passa pelo ar e a taxa de contágio é muito eu alta, né? imagino, né? Ela é estimativa uma das doenças mais transmissíveis que a gente conhece. Ah, Tem aquele chamado R0 que tinha na na Covid, todo mundo Covid, falava, né? sim, Que era em sim. torno de 4, Ah, 5, quando chegou no máximo de transmissão. O sarampo é de 12 a 18, ou puxa, seja, para você vê a cada diferença aí. indivíduo infectado, Ah, ele pode transmitir para 12, 12 18 pessoas, de modo que ou você está vacinado ou você é altamente suscetível. suscetível. E é uma transmissão aí exponencial, né? Porque se uma transmite para 12, Isso. cada um daquela ali para 12, Rapidamente, rapidamente se espalha, né? exatamente. Rapidamente se espalha. E aí, então, assim, para quem está nos acompanhando, né? Que é a população, ela fica alerta. É um vírus, né? E a princípio, as manchas, porque a gente liga muito as manchas, o sarampo às manchinhas vermelhas, né? Como você Exatamente. falou, a diferença da catapora, que são parecidos, mas há essa diferença que na catapora são bolinhas de Isso, água, isso. e no sarampo é pontinhos São vermelhos. manchas como salpicadas, né? E Então, vermelho, vermelhos, bem né? vermelhos, É que tem intensos. coça, doutor? Isso, tem prurido, né? Mas ele Porque no acontece, catapora eu lembro que coça. mas ele acontece mais na hora que tem uma descamação. A Hum, descamação do sarampo, ela também é bem típica. hum. A gente diz que é furfurácea, é tipo uma farinha, uma descamação bem fina. E Sim, nesse momento é o que mais coça o coça, né? paciente. Mas isso daí já é No assim, finalzinho no já. final, né? Uhum. Ou seja, o estrago já está feito Sim, ali. sim. É, mas a princípio seria como se fosse uma infecção comum, né? Uma doença comum. A pessoa sente febre, dores no corpo, coisas normais, e aí você não consegue diagnosticar conjuntivite, né? Você falou que pode pegar. Exatamente. Aí no final de alguns dias, ali, 4, 5 dias, é que começam a aparecer as pintinhas. É É, aí que você vê. Mas logo no início, tem como o profissional de saúde ele identificar que é o sarampo antes de aparecer essas manchinhas? é possível ele Ah, desconfiar, primeiro vendo o contexto epidemiológico. Quando começa a aparecer casos, e aí entendi. fica mais fácil você Você fica pensar. alerta, né? Mas tem um tipo de lesão que aparece nas mucosas, sobretudo na bochecha, por dentro, Sim. né? Uns pontinhos brancos com um halozinho avermelhado na Hum, bochecha que precede a erupção. Então, hum, isso acontece por um chamado mancha de Koplik, hum. né? Os médicos que estudam, né, sabem disso, né? Mas é difícil identificar e você tem que ter habilidade. E aí é um Entendi. problema, porque a boa parte da geração nova de profissionais de saúde Não, e não dos estudou o médicos sarampo não muito. viu muitos casos de Ah, sarampo. aham. Então, é provável, por exemplo, então, que as avós desses profissionais atuais tenham mais Do que capacidade de eles. diagnosticar porque viram os filhos tendo Ah, sarampo, porque era na era pré-vacinal. Então, aham. de tanto verem os casos, identificam com mais facilidade. Mas assim, então, na verdade, o médico ele precisa fazer um exame físico completo num paciente que tem febre e sintoma respiratório. Isso envolve olhar a cavidade oral. E aí ele pode identificar esses pontinhos e aí chama muita atenção, porque somente o sarampo tem esse tipo de lesão. Na Não bochecha. existe uma outra doença. A Na gente parte chama interna da bochecha. exatamente, o termo técnico para isso é um sinal patognomônico. Ah, Nenhuma outra doença causa sintoma igual a esse. E aí é ah. preciso ter experiência para ver realmente e aí identificar o paciente antes que surja a erupção. E logo em seguida 1, 2 dias depois surge a erupção e essas manchinhas, esses pontinhos brancos na cavidade oral, rapidamente eles desaparecem. Perfeito. E o sarampo, doutor, qual é o pior cenário para ele? Falando em termos de indivíduo, né? Um indivíduo que pegou ali o sarampo, seguiu toda essa sequência, né? Febre, dificuldades respiratórias, evoluiu ali as manchinhas. O que é que pode acontecer com esse indivíduo? Então, a faixa etária realmente que está mais desprotegida, né, tanto do ponto de vista da vacinação, aqueles abaixo de 1 ano, que a vacinação é Hum, feita rotineiramente com 1 ano de com um idade, ano, né? né, e um reforço com 15 meses de idade. Isso é a rotina. Uhum. Eventualmente, você precisa, numa situação epidêmica, antecipar essa vacinação para 6 meses de idade, mas ela não é tão eficaz quanto feita aos 12 e aos 15 meses de idade. Certo. Então, o grupo abaixo de 1 ano
pelo desenvolvimento do sistema imune ainda frágil, é mais suscetível às complicações da doença. Porque o vírus do sarampo, ele além de, por si só, pode causar uma pneumonia, né? Pode levar à cegueira, né? Então, ele também dá uma queda da imunidade importante, né? Então, isso pode durar de meses a ano, né? Então, e principalmente essas crianças, os bebês abaixo de um ano, são mais suscetíveis às complicações. Então, vem infecções bacterianas secundárias, tipo pneumonia bacteriana grave, diarreia importante que leva à desidratação, né? E complicações menos comuns, né? Como, por exemplo, encefalite, né? O Então, que é encefalite? é inflamação do cérebro, Certo. né? Então, você tem alterações de comportamento, da consciência, pode ter convulsão. Então, realmente é grave, né? E, além da pneumonia, também a diarreia, a otite média aguda, né? Por bactéria, porque o vírus tem essa característica, elimina o sistema imune, de modo que fica mais suscetível o indivíduo, sobretudo os bebês. E Crianças. aquelas pessoas que têm algum problema com a imunidade. Hum. Então, paciente que tem uma leucemia, está fazendo quimioterapia, pacientes com HIV, então, esses pacientes são muito suscetíveis, né? E aquelas populações que não estão acostumadas com o vírus, por exemplo, indígenas, né? Então, o sarampo era a doença do Ocidente e do Oriente, não era das Américas. Sim. Então, várias populações indígenas foram dizimadas por sarampo nas Américas, né? Inclusive utilizavam isso como arma, digamos assim, de guerra e de extermínio, ao saberem disso, né? Assim também como a varíola, né? Então, realmente, esses grupos são mais suscetíveis. Então, o sarampo, ele é como se ele abrisse portas para outras comorbidades que podem... E aí, essas comorbidades podem levar até a morte, né? E é assim, então, a taxa de expectativa em países desenvolvidos, situações melhores, socioeconômicas, uma morte para cada 1.000 casos de sarampo. Por exemplo, agora, nas Américas, até maio, foram quase 25 mil casos identificados, reportados, e, aliás, 20 mil casos e já 25 mortes, né, nas Américas. Então, tá mais E mais de 1 para para 1.000. 1.000. Isso. Aí, quando você vê um cenário de países, assim, que você tem uma situação socioeconômica muito precária, populações nessa condição, aí a taxa de mortalidade é muito maior. A estimativa é que morram cerca de 200 mil pessoas por ano por sarampo no mundo. É muita gente. Muita gente. Então, o sarampo, ele não é uma doença que só criança pode ter. Adulto também pode pegar. Adulto não vacinado, Não vacinado. ele vai pegar, porque o sarampo ele não deixa ninguém escapar. Realmente ele vai como se fosse atrás do indivíduo suscetível. É impressionante como ele é capaz de encontrar aquela pessoa. Então é muito, muito intenso isso, né? Então, Então, assim, a vacina, né? Que a gente, a partir de um ano, como você falou, né? 1 ano de idade e o reforço com 15 meses. isso. Você tomando essa vacina, você está seguro, assim, livre do sarampo? Sim, é uma vacina que tem uma proteção de mais de 95%. Né? Então, realmente, e até por isso, ser uma vacina extremamente eficaz, 95% em termos de vacinologia, é muita coisa, né? Se você tivesse realmente toda a população do mundo coberta com a vacina, Sarampo não ele existia desapareceria. Desapareceria porque você não teria condições de sustentar uma transmissão, né? Então, um indivíduo vacinado com 2 doses, ele toma a segunda dose porque pode haver alguma falha na cadeia de frio para que essa vacina chegue adequada. Então, a segunda dose não é nem um reforço imunológico. É para garantir que houve alguma falha, essa vacina não estava bem conservada e não deu muito certo. É uma vacina de segurança. Ou aquele indivíduo não estava num bom momento imune, não respondeu muito bem, então a segunda dose tem esse caráter. Para tirar qualquer possibilidade de falha na primeira aplicação. Perfeito. Agora, as crianças, como são 12 meses, então aí o problema está
recém-nascidos, né? Bebês ali de até 1 ano de idade, como você falou. E aí, então, a preocupação está nesse grupo de... E aí, qual seria a solução? Seria vaciná-los antes de 1 ano? O problema da vacina antes de 1 ano de Ah, idade, qual é? A mãe passa anticorpos através da placenta para o bebê. hum, Esses anticorpos, eles têm uma duração que pode durar até 12 meses de idade. E como a vacina de vírus vivo, é um vírus enfraquecido, o vírus do sarampo vacinal é um vírus que foi enfraquecido, capaz de alertar nosso sistema imunológico, caso você enfrente o sarampo pela uhum, frente, né, e não desenvolver, mas incapaz de produzir doença sarampo na pessoa, hum, né? Só que, como é um vírus vivo que foi aplicado, o anticorpo materno, ele hum, persistindo, e principalmente aí, pelo menos até o 6º, 8º mês de idade, ele, tipo, inativa o hum. vírus, Como né? se ele tivesse... Vacinal, Entendi. isso. E aí o Né? vírus não desenvolve lá dentro e ele Isso, aí não, você ele não cria anticorpos. não cria os anticorpos próprios, né? Por isso é a limitação. Mas mesmo assim, a partir do 6º mês de idade, esses anticorpos já caíram bastante, os maternos. De modo que numa situação em que você tem uma epidemia, qual a estratégia dos ministérios da saúde do mundo todo, que a OMS recomenda? Vacina faz a chamada dose zero do sarampo. Nessa situação, você vacina o bebê sabendo que muitos deles não vão estar protegidos. Então, inclusive do ponto de vista de, essa criança está adequadamente vacinada, se ela tomou a dose zero, ou seja, entre 6 meses e 12 meses, ela não é considerada. A criança faz, quando chegar aos 12 meses, uma dose e 15 meses uma outra dose. E aquela dose, do ponto de vista de registro em carteira de vacinação, de eficiência, ela é desconsiderada como uma dose capaz de proteger adequadamente o bebê. Mas há sim alguma proteção. É, melhor, é uma das saídas, né? Se não é 100%, mas já pode minimizar. Isso. Ah, Existe outra situação, aí é menos comum, mas aí isso é mais para os indivíduos imunossuprimidos, né? Que em exposição a alguém com sarampo, para prevenir, é possível fazer imunoglobulina, hum, né? Que é um tipo de anticorpo que você recebe pronto, né? Para evitar que essa pessoa desenvolva pelo menos um sarampo grave. Então, ah, existe esse tipo de imunobiológico, hum. né? Está disponível, né? Para essas situações especiais. Porque aí você pode até pegar o sarampo, mas o impacto vai ser Vai menor. ser menor. Vai ser menor, não Isso. chegar Ou nem pegar. ou nem perfeito. E aí, uma coisa que eu tô achando estranho nesse surto é porque então, se a vacina ela já cobre, né? Assim, você consegue até erradicar se todo mundo. Então houve em algum momento, uma diminuição de pessoas que estão tomando vacina? Exatamente. Nós temos essa tendência, né? Ah, Global relativamente recente, uma dúvida sobre a vacinas eficácia da vacina. por vários motivos, Acho né? que surgiu Seja muito na na pandemia, né? pandemia acentuou isso, né? Já era um Ah, fenômeno já pré-pandêmico, né? ah, Mas se acentuou. Então, existe essa hesitação vacinal por vários motivos, desde pessoas que desconfiam, não são contra, e até aquelas pessoas que têm medo, têm alguma dúvida, e isso é importante esclarecer. Mas veja que curioso, como é um vírus respiratório, é, era esperado que, por exemplo, na pandemia, hum, né, houvesse uma redução dos casos de sarampo, né? E veja que curioso que o Brasil voltou a perder a certificação de país livre do sarampo, né, no período pandêmico. foi mesmo. E depois foi retomada a cobertura vacinal e, felizmente, em 2024, nós recobramos esse status de país livre do sarampo. Não é que não tenha nenhum caso de sarampo no Brasil. Por quê? Os casos de sarampo que houve no Brasil, por exemplo, ano passado, foram casos importados. Né? Um indivíduo, Vinha já de fora e isso, chegou aqui com sarampo. Ah, ou que pegou de alguém que veio de uhum, fora com sarampo e uhum. transmitiu. Mas não houve a cadeia de transmissão. Por quê? Em volta dessa pessoa, Tinha as pessoas pessoas estavam vacinadas. vacinadas, E aí, então como não se avança. matasse ali a transmissão, né? Exatamente, exatamente, né?
mas teve questionamentos, né? Teve somente aí na Europa, né? Antes dos anos, nos anos 2000, mais ou menos, é um artigo publicado na revista Lancet, né? Um artigo fraudulento, né? Mas foi aceito, né? Em que um pesquisador, inclusive que tinha um conflito de interesse, porque ele participava de grupos com advogados anti-vacinas, né? E também participava do desenvolvimento de uma vacina, digamos, competitiva com a que existia para o sarampo, né? Sim. E ele flertou, né, com os dados fraudulentos, forjados, de que poderia ter a associação entre a vacina do sarampo e o transtorno do espectro autista, né? Eita. Só em E aí, soltar isso aí pois já. é, então, então na Europa ficou-se com muito medo, né? E em relação a isso, né? Então, até hoje, isso circula e as pessoas acreditam nessa situação, né? Mas depois se mostrou cabalmente que não existe nenhuma Nenhuma associação ligação, né? entre uma condição e a outra, né? Então, realmente é triste, né? E existe também a percepção, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, a letalidade do vírus ela é menor, né? Do que em países com más condições socioeconômicas, porque Sim. tem mais recursos para dar suporte às complicações, mas mesmo assim tem complicações. Você perder uma visão, como aqui no Ceará, por exemplo, tem um caso muito didático, né? Que é o poeta Patativa do Assaré. Ele perdeu a visão aos 4 anos de idade Por causa do por sarampo. sarampo, Foi mesmo. né? Então, você imagina, lá no Cariri, no início do século passado, eram condições socioeconômicas muito complicadas e uma deficiência de vitamina A importante também, Sim. né? Tanto é que, quando tem um caso de sarampo, uma das estratégias é dar uma mega dose de vitamina A, é orientado isso, para proteger os epitélios, o tecido respiratório, gastrointestinal, para evitar e também para proteger a visão. Perfeito. Então, essas coisas as pessoas não sabem. Às vezes tem doenças levadas ao sarampo, que ele funciona às vezes como um vírus lento. Então, às vezes, 10 anos depois, o indivíduo vai desenvolver um quadro gravíssimo, chamado pancefalite esclerosante subaguda, O que seria né? isso? Então, é uma doença degenerativa em que você vai perdendo os movimentos, a coordenação até morrer. Ela é invariavelmente fatal, né? Então, assim, gravíssimo isso, né? E a estatística é de 1 para cada 10 mil que tiveram sarampo, né? Então, essas coisas as pessoas não veem. E aí é o que tá. Quando você tem uma vacina e controla uma doença, fica na memória da pessoa, a pessoa se sente segura. Sim. E aí, essa doença não existe mais, tem o desconhecimento. E aí não valoriza, né, a importância de, não, nós precisamos seguir Continuar a vacinados vacina. para Entendi. que ela não volte, porque ela volta. Se não tiver vacinação todos, ela volta porque realmente é um vírus de muita transmissão. E ele segue, né? Ele vai atrás de Vai quem. atrás, ele caça o Um, suscetível. É impressionante essa capacidade. olha aí. Né? Então, quando. E aqui no Ceará, doutor? Como é que tá? As pessoas precisam se preocupar? Como é que tá o cenário aqui? Então, o Ceará é um caso muito didático, né? Porque nos anos 2000, nós conseguimos alcançar como país o controle do sarampo, né? E toda a região das Américas. Em 2014, coincidindo com a Copa do Mundo, Copa do Mundo. né? Nós tivemos aqui, depois de 14 anos de controle, um grande surto de sarampo. Foi mesmo. Né? Começou lá em Pernambuco, né? E também veio para cá. De fora, né? O pessoal Isso, vindo de né? fora, traz tudo. Levamos mais de 1 ano e meio para controlar a situação. Muita vacinação, né? Foi feito. Só se conseguiu controlar, principalmente na região metropolitana aqui de Fortaleza, quando se passou a fazer a estratégia de vacinação casa a casa. Você sabia onde tinha um caso e você ia no bairro vacinando um por um, casa a casa, para poder controlar. Então,
nessa situação, o Brasil perdeu o status de país livre do sarampo em certo. 2014, Uhum. porque nós passamos mais de um ano sem conseguir controlar aquele A vacina. surto, Uhum. né? O surto, E sim. aí acho que aprendemos a lição, porque né, desde então nós alcançamos boas coberturas vacinais, né? Houve uma queda no período da pandemia por vários motivos, né? E agora estão recuperados. Realmente a gente está atingindo a meta de cobertura vacinal, pelo menos para a primeira dose. Ah, Mas ainda assim, na segunda dose, nós temos problemas. E que pode ser um problema. E quando a gente vê nos municípios, essa cobertura, ela não é homogênea. Então, você pode vir a ter casos em municípios de baixa cobertura vacinal, né? Então, tem que estar sempre alerta e tem que estar todo mundo com a cobertura acima de 95%. Porque perfeito. senão eles têm condições de trazendo importado dessa situação do mundo Hum, e a situação atual é muito preocupante para as autoridades de saúde. Por quê? Canadá, México, Estados Unidos estão fazendo fazendo uma a Copa Copa do do Mundo, Mundo. um evento multidões, É. né? E quais são os países com mais casos de sarampo na atualidade nas Américas? Hum, México, em primeiro lugar, 10 é, mil casos até é. maio. Estados Unidos, quase 2 mil. E o Canadá, Canadá. Olha né? aí, rapaz. Agora subiu a Guatemala com 6 mil casos também, que apareceu e estourou um É. bocado de casos, né? Então, você imagina que esse fluxo de turistas, eles estão indo e vão voltar. E logo muitos da Europa, né? E na Europa também, sim, sim, E a com Europa, como certeza. você falou aí, historicamente eles estão com essa Dificuldade de de controlar, eles controlar, realmente. porque eles não estão vacinando direito, É, né? isso. Devido a essa Apesar polêmica de que deu terem lá. condições, né? Não, mas devido a Pleno. essa polêmica que você Sim, falou, sim, né? sim, isso impacta ainda, Da É, ligação ali com esse da espectro, falsa ligação da entre, falsa ligação, né? entre transtorno do espectro autista e a Uhum. vacina, que não tem E nada uma coisa a aí ver isso com a impacta, outra. olha como impacta, né? A nível mundial, né? Sim, sim, com Porque aí certeza. chega agora numa Copa do Mundo dessa com os Estados Unidos, México e Canadá, os três aí que estão encabeçando o número de casos de. Então Isso. aqui no Brasil a gente, assim, não precisa, a gente não está tendo surto, Não, né? não temos. Não Nós estamos. tivemos 3 casos registrados até maio, aqui no Uhum, Brasil, confirmados, né? E casos importados, tá? uhum, Felizmente, não houve caso autóctone, né? E então, e não houve cadeia de transmissão, que é o mais importante. perfeito, perfeito. Então, de uma certa forma, dá para a gente ficar mais tranquilo, porém, a tranquilidade não quer dizer baixar a guarda, né? Não, nunca. E é isso para que a gente está tendo essa conversa, justamente porque o que está tá tendo um surto mundial, para chegar em um país que esteja fragilizado, como a gente observa que é um vírus que ele vai caçando a sua vítima, né? Ele encontra, né? Perfeitamente. Ele encontra. E aí, doutor, caso. Porque aí quem está acompanhando, acredito que qualquer agora doença, que assim, uma febre, uma coisa, vai ficar preocupado ali com a sua criança, né? Que se pode estar com algum problema. Caso aconteça, né, um caso, vamos supor aqui no Ceará, quais são as medidas, assim, a partir do momento que se identifica o caso, se a vacina ela vai ter eficácia se aplicada depois que a pessoa contraiu a doença ou não? Teria que ter outros protocolos de. Excelente a pergunta, Ah, né? Então, o cenário sempre ideal é você já estar vacinado, perfeito. tá? Então, mas quando acontece um caso, ele é um caso de notificação compulsória imediata. Então, você aciona o sistema de saúde, de Ah, vigilância, a vigilância coordena as medidas a serem tomadas. Então, a partir daquele caso confirmado, né, ou suspeito, basta sim. suspeito, não precisa nem confirmação, Aham. né, começa-se a trabalhar em relação ao entorno daquele caso, né, naquelas pessoas que não foram vacinadas, você faz uma dose e você pode impedir, né, a contaminação se você faz até 72 horas a vacina, a partir Ah, de um boa. contato, Uhum, né? Para aqueles indivíduos que têm algum problema da imunidade, ou uhum, uma gestante, por exemplo, que uhum, não pode tomar vacina de vírus vivo, como é a do uhum, sarampo, né? Faz a imunoglobulina como, uhum. como uma alternativa,
né? E faz o segmento desses casos, né? Todos, né, naquele entorno para saber quais possivelmente as pessoas. Dá um trabalho Eu enorme a imagino. vigilância quando acontece um caso. Então, assim, do ponto de vista de gasto, é muito mais Uhum. caro do que vacinar, Do que vacinar, né? né? E muito menos eficaz. Com Porque certeza. nada, isso tudo, todas essas medidas, se for um sistema, digamos, de saúde perfeito, Uhum. né? Ainda assim Não você vai garante, ter. né? 100%. Ali Exatamente. você é uma medida de contingência ali, né? Apenas para Perfeito. você Perfeito. não Né? deixar, para minimizar ali o impacto, Isso. né? É, agora, você, e quando existe um caso, você tem que saber de onde veio, né? Também. Exatamente. Procurar Por quê, né? O identificar que qual foi que foi a aconteceu, fonte, né? onde e como chegou o sarampo àquela pessoa, né? Para saber identificar exatamente qual foi o fluxo e a partir daquela pessoa saber quais foram transmitidos. Então vai ser aquela coisa exponencial, Não, como você é falou no início, né? exponencial, A identificação também é é um trabalho muito. muito minucioso aí. E os profissionais de saúde, né, quando detectam? Porque acredito que uma pessoa que chega com, seja criança ou adulto, mas chegou e está com suspeita, né, como você falou, não precisa nem estar confirmado, né? A suspeita já liga um alerta, né? Ele tem, acredito eu que ele não possa voltar para casa, né? Acredito eu que ele fica em observação como é Ah, o sim. trabalho O nisso. profissional de saúde, primeiro, ele tem que ter 2 doses da vacina, a Ele tem primeira que ter, coisa, né? né? Foi até bom você falar isso, naquele surto lá de 2014, Ah, se identificou o caso índice, né? O primeiro caso registrado foi num médico, olha aí. porque não tinha sido vacinado, Hum, né? Que pegou de uma criança, que teve. início de janeiro ele foi identificado, e a criança foi em dezembro que ele foram atrás, o sistema de vigilância identificou qual foi a criança Olha aí. que passou para ele o sarampo, e aí ele passou para várias pessoas, Aham. né, no trabalho, né? Sim, Então você imagina, né? Então, o profissional de saúde precisa estar vacinado, né? E aí, sendo vacinado, ele não fica em quarentena nem nada, ele vai continuar trabalhando porque ele está vacinado. E certo. ponto, né? Agora, Isso é importante. a pessoa que O está. indivíduo, sim, ele É, tem que ficar isolado, é, né? Para poder, até o final da viremia, né? viremia que chama. Que você está transmitindo, né? A Uhum. viremia máxima, ela antecede a erupção, que é quando Ixi, você faz o diagnóstico. Então, veja aí como é é um difícil a problema, é. doença, né? Ela é muito Aí, traiçoeira, porque você, isso aqui é um resfriado, isso aqui é uma gripe, e aí quando você é, vê lá pelo quarto, quinto dia surge a erupção, aí diz, sarampo. e aí a gente pensa, nós leigos, que é quando as pintinhas estão lá aparecendo, é que está no Mas auge da. transmissão, não. Não, aí isola, né? Vamos isolar a pessoa, Exatamente, mas que lê do não. engano, já transmitiu. Ela já esteve no auge da. Isso não Isso, quer dizer que quando ela está com as pintinhas ainda está vermelhas, ainda está transmitindo. transmitindo, né? Isso. Qual é o tempo? Acredito que não tem um tempo exato, né? Mas um tempo médio é, da pessoa com sarampo. Assim, o início da infecção até o fim do Em me- que ela se curou, né? E não tem mais perigo de transmitir para ninguém. Ela para de transmitir depois de 7, 10 dias do início da febre, né? Uhum. Pra você dar essa margem, né? 10 dias para ter uma É, segurança, né? isso. Para ter uma segurança. Aí É. já pode ficar tranquilo. Se não houver Uhum. nenhum tipo. Porque pelo que eu entendi, corrija, doutor, se eu estiver errado, o sarampo em si, ele não mata, né? Assim, ele não. Ele. É, Não, não, não. Então vamos ele. corrigir aqui. Não, ele abre espaço para que outras doenças possam vir, e aí sim, Não, ele é ou grave não. por duas Pronto, situações, né? perfeito. Ele por si só, por exemplo, a encefalite é o próprio vírus. Ele Ah, pode causar certo. pneumonia viral, que é grave também, Uhum. tá? Então, o vírus em si, pode ser Ah, letal. entendi. Agora, boa parte das complicações da infecção pelo vírus do sarampo se dão pelo quadro de queda da Queda imunidade da que ele imunidade. determine, e aí você tem infecções bacterianas secundárias, que causam pneumonia, Tipo, otite. é mais ou menos parecido com o HIV, que também Sim, só que é diminui uma a. coisa bem aguda, né? O HIV é Ah, uma coisa crônica, né? sim. Mas exatamente poderia Né, ser seria essa isso. linha, né? Que o HIV ele Isso. Determina uma queda importante da da imunidade, imunidade. aí a pessoa pode pegar, fica mais suscetível a Infecções infecções. oportunistas e tudo. Isso. Então, o sarampo que fique bem claro, porque realmente eu tinha entendido que ele meio que diminui, que ele faz isso, né? Ele diminui Isso. a imunidade, aí fica
a pessoa fica ali mais exposta, né? Isso. A outras doenças. Mas o Ele em vírus em si si, é ele ataca. e é muito grave, né? Você Sim. vê, você atingir o sistema nervoso central pelo vírus, uma Não. encefalite, né? É Aham. muito grave. E aí, cegueira, Sim. pneumonia, tudo isso pode causar, mas também a pessoa pode passar pelo sarampo e sem ter nenhum tipo de sequela. Sim, felizmente, sim. E a maioria dos Sim. casos, né? A maioria dos casos não vão a óbito, felizmente, não vão ter as complicações, Ah. né? Por exemplo, como eu falei, otite 1 em cada 10, né? Pneumonia 1 em cada 20, né? Mas é muito, Mas né? quando você Um em vai cada 10. colocando nos Ah, bebês, isso aí a estatística é pior. E assim, quando é com a gente, é 100%, né? Uhum. Né? A nossa família, Com certeza. né? Não, É 100%, né? com certeza. Então, doutor, a gente a- mesmo realmente assim, a grande questão é a vacina, né? E não existe o efeito colateral da vacina, existe alguma que as pessoas possam ter alguma preocupação? É uma vacina que foi desenvolvida na década de 1960, Uhum. né? Então temos experiência global aí, é uma vacina Mais de 50 realmente, anos. né? E o que é muito interessante é que o vírus não adquiriu resistência que poderia ter acontecido, né? É, Então é um instrumento fantástico a vacina do sarampo nesse sentido também, né? é. É porque os vírus, se a gente vê a dificuldade aí de influenza, Covid, você precisa atualizar anualmente a vacina porque o vírus muda muito, né? Então, você conseguir uma estrutura de uma vacina que mantém conservada a imunidade contra um vírus ao longo de tanto tempo e resistir à mutação, porque todo Ah, vírus tem mutação, né? então não houve uma mudança na vacina, assim, uma Não, é a mesma. atualização. Não, é a mesma vacina, né? Olha que Felizmente, né? Então, interessante, né? então a gente conhece bastante sobre a vacina, é bastante segura, né? Os efeitos colaterais sobretudo, são os mais comuns. A própria febre, né? Como Uhum, é vacina de vírus vivo, atenuado, eventualmente o paciente pode ter até aparecer depois, lá pelo 7º dia que tomou a vacina, umas manchinhas no corpo, aham. tipo como fosse um sarampinho, digamos Sim, assim, sim. né? Isso pode acontecer, mas não é tão comum. O mais comum é realmente a febre, Aham. né? Que é um vírus que você está inoculando uma pessoa, só Sim. que ele é atenuado. Ainda assim, o sistema imunológico reconhece, se protege e E cria ali leva um febre e anticorpo para tudo, não. isso, né? Mas é basicamente isso de efeito colateral, então é uma vacina realmente extremamente segura. Agora, como é vírus vivo atenuado, não pode ser feita em gestante, não pode ser feita em Uhum, indivíduos que têm problemas da imunidade, estão tomando os medicamentos entendi. imunossupressores, essas pessoas não Não podem podem tomar. tomar, né? Porque aí, nesse contexto de uma pessoa que tem um problema da imunidade, ou na própria gestante, é um vírus vivo, só que Claro. enfraquecido, mas enfraquecido numa pessoa que tem um sistema imunológico Lógico. enfraquecido, Não né? entendi. Né? Se a pessoa não tomou, certo? Vamos conversando aqui, uma família está assistindo a gente. Vixe, eu não dei a vacina no período de um ano, né? E no reforço, não deu nem o primeiro nem o segundo, né? E aí a criança já tem 5 anos, Sim. e não tomou. E aí, adianta ela tomar? Como é assim, né, o protocolo, né, para isso? Perfeito, está super indicado, tem que tomar ontem, né? Como É, dizemos assim, né? sim. Então, assim, Tem idade limite, adultos, alguma né? Até, coisa? até 30 anos de idade, Ah, né? De 12 meses a 30 anos de idade, 2 doses. Com intervalo aí de 3 meses entre as ah, doses, tá? De 30 a 60 anos, o Ministério da Saúde recomenda uma dose. hum, Tá? Né? Nesse grupo. Porque esse grupo, provavelmente, principalmente os que estão acima de 50, eles devem ter tido sarampo na infância, né? Tá? já deve ter tido, né? Entendi. Né? Mas assim, você que não tem recordação, por exemplo, eu não tinha recordação em 2014, minha Hum. mãe não sabia se eu tinha tomado, porque às vezes até as pessoas botam para ter a doença junto, tinha esse conceito, né? Catapora junto, que é totalmente contraindicado. Hoje é vacinar as pessoas, não, isso é Não totalmente existe. proscrito. Para pegar logo Isso, né? a doença enquanto pequena, Isso está totalmente proscrito, né? Do ponto de vista do conhecimento atual. Mas isso era um hábito, né? Muitos antigamente era. passavam essa recomendação. Ah, Né? Então, minha mãe, 4 filhos, eu sou o caçula,
Eu provavelmente devo ter Ter tido tido, sarampo. mas ela não lembra, Uhum. né? Eu lembro que tive cachumba porque eu já tinha 10 anos de idade, Já né? E conseguia. não tinha vacina ainda na Aham. época, né? E eu me lembro perfeitamente, né, da cachumba, né? Mas o sarampo Mas do não. sarampo nem ela lembrava e tudo. O que que eu fiz, profissional de saúde? Tomou Tomei minha vacina. vacina imediatamente, né? Em 2014. Claro, sem problema nenhum, Perfeito. tá? E aí ficou imune. Sim, sim. Ah, então. Eita. Mas a eficácia dela muda, doutor? Assim, Não, para. não, sendo vacinado, o ideal, assim, se você vai, digamos assim, uma pessoa que vai viajar para um local que está tendo surto de sarampo, você não sabe nada. Digamos assim, vamos supor essa situação. Ah, Um viajante, né? Daqui vai lá para um país da Europa que está tendo um ah, surto grande de sarampo, né? ah, O ideal é que essa pessoa se vacine 14 dias antes de de... viajar, tá? Mas a gente viu que num contato, até 3 dias após o contato, se você se vacinar, você ainda Ainda pode se consegue. proteger, As 72 né? horas, né, que você Isso, falou do ali exatamente. do Né? Mas é perfeito. uma situação que você tem um controle, sabe, né? Ah, Ah, não fui vacinado e tal, então eu tenho dúvida. 14 dias antes faz, né? hoje, assim, hoje as coisas são mais fáceis em relação à vacina, porque é tudo muito informatizado, né? Então você consegue ali com saber se quais as vacinas que a criança tomou e tudo. Mas antigamente não era assim, né? Não tinha um cartãozinho, né? Que você tinha, se você perder esse cartão. Então, uma dúvida. Por exemplo, eu não sei se eu me vacinei quando eu era pequeno. A pessoa não sabe que se vacinou. Tem problema ela tomar vacina por precaução? E se ela já tiver tido vacinada, pode causar algum problema para Nenhum ela? problema. Pelo contrário, se você tiver dúvida, É você melhor deve se tomar. vacinar. Não vai causar nenhum tipo de efeito Não, não, pelo colateral. contrário, você vai estar fazendo um reforço imunológico Sim, caso tenha ou tomado, né? se protegendo pela primeira Pela vez, primeira vez. tá? Então, a Não, indicação, se você não sabe se tomou a vacina, não é há problema tomar. nenhum, É tá? tomar. Exatamente. Perfeito. Agora, uma dúvida, doutor, que eu acho que algumas pessoas devem ter, é sobre a vacina do Sistema Único de Saúde e as vacinas do privado. Porque é, existem clínicas hoje, né, privadas que aplicam a vacina. Existe alguma diferença, doutor? Assim, porque às vezes você paga até um pouco, você tem um valor até razoável, né, para tomar vacina, mas sendo que o público, o SUS, ele fornece, né? Ele fornece para todo mundo. Tem alguma diferença da vacina do SUS para a vacina do privado? Especificamente em relação à Ah, vacina sarampo, do do sarampo, sarampo. nenhuma diferença, Nenhuma, né, né? Os doutor? laboratórios produtores são mais ou menos os mesmos, não tem Ah, grande diferença, então realmente não há diferença em relação a isso. Nessa vacina especificamente, nenhuma diferença, né? ah, E é importante você falar nisso, né? ah. E o SUS é uma coisa realmente maravilhosa. Você imagina eh, você ter cerca de 40 mil postos de aplicação de vacina num país de País, né? dimensão Ah, continental como o Brasil. sim. Você imagina você vacinar Ribeirinho lá na Amazônia, É, né? eles E vão. é fantástico, né? Você Aham. chegar a essas populações e conseguir vacinar realmente é muito importante. Mas assim, em relação a essa vacina, posto ou clínica privada não tem Não realmente, tem nenhum, então você pode não. tomar no SUS. Às vezes, Sim, mais o sim, conforto da clínica, talvez, né? sim, Por não sim. precisar pegar uma fila, por não precisar. É, e Exatamente. Você aí está expor. acostumado, tem, Toma né? outras vacinas lá também, Isso. né? E aí, mas aí não tem problema. Então você que está em dúvida e não, é a mesma coisa, vai estar protegido do mesmo jeito. Só não pode ter dúvida de se vacinar. Essa é a É, única só não pode não se coisa. vacinar, pá, porque pelo que a gente está vendo aqui, é engraçado isso, né? É algo, porque sarampo, você realmente é algo assim, remete muito ao passado, né? E não é, tem coisa que não é coincidência, né? Não é coincidência. Começam a vacinar em larga escala Isso. e aí diminui, acaba, Aí tem a erradica, né? sensação de segurança, né? Uma É, falta de segurança, né? não, aí É, acabou. Então, assim, acabou, então vou parar de me vacinar porque acabou. Não, pelo contrário. quem não Pra- é visto não é lembrado, né? Não, tem que continuar, né? Eu sou de uma época que teve aquela campanha do Zé Gotinha, né? Eu acho que foi nessa época aí que começou a popularizar a vacina, né, doutor? O Zé Gotinha foi um personagem realmente Ah, fundamental, assim, né? Seminal para
divulgar a vacinação no Ah, Brasil, né? O nosso Programa Nacional de Imunizações começou realmente na década de 1970, né? ah, É um programa, assim, acho que não tem igual no mundo em termos de abrangência, né? uhum, De qualidade, né? Então, acho que é um patrimônio da nação brasileira o nosso Programa Nacional de Imunizações. A gente pode se orgulhar de ser brasileiro quando a gente vê o que o PNI fez, quanto ele salvou de vida, tem salvo de vidas, né? Realmente, assim, se você tem alguma coisa para se orgulhar de ser brasileiro, é o nosso Programa Nacional de Imunização. de Realmente, ele imunização. é algo fantástico, realmente. Quais foram as doenças, né, fugindo um pouco aqui do sarampo, que elas foram erradicadas com a vacina? O sarampo, né, aqui a nível Brasil, né? O É, sarampo, é, na verdade, assim, a única vacina realmente que foi totalmente erradicada no mundo foi a varíola, a varíola né? já E aí as não outras, tem mais nenhum caso, é? não, não, Não se identifica não nenhum tem, caso. mas realmente, então, até que em 1977 foi o Ah, último caso registrado no mundo e nós não temos mais no programa de vacinação. Vocês vão ver que as pessoas que nasceram antes dessa data, ah, elas têm uma marquinha do lado esquerdo, que é sim. da vacina da varíola. As Hum. pessoas mais novas só tem do lado direito, que é a vacina BCG, da Que é tuberculose, essa daqui, né? é. Então você sabe a idade da pessoa mais ou menos se olhar os Seguindo braços, isso, né? né? Você Ah, pode, né? ah, Tá? Mas aí você tem várias doenças controladas, né? Entre elas o sarampo, né? A rubéola, principalmente a rubéola congênita, é muito grave, a poliomielite, né? A polio também é outra doença que nós temos condições de erradicar, né? hum. Estamos muito perto, o mundo sempre muito próximo de erradicar. Aí sobram dois países, né? Paquistão, Afeganistão, com casos de pólio selvagem, né? Oxe. Ainda, né? E aí fica aquela coisa que você não consegue fazer como aconteceu uma hora, mas a gente tem uma expectativa grande, né? Controle das meningites, né? Muito grande, né? Então, é muito importante que se tenha alcançado controle de coqueluche, né? Mas a coqueluche também, como é muito transmissível, baixa a guarda, cai É. cobertura vacinal, ela volta. Nós temos casos de coqueluche, né? E é a mesma coisa. Você vai ter poucos profissionais de saúde que viram coqueluche e com facilidade para o diagnóstico, então passa sem diagnóstico Hum, e ela volta com força, né? Nós olha aí. temos, é uma doença também problemática, né? Hum, Então, assim, tem várias doenças que a gente tem, do ponto de vista de estratégia do sistema de saúde, tanto de você erradicar totalmente, como você conseguiu com a varíola, e aquela doença que você consegue fazer o controle, né? Né? que é o caso do sarampo, né? Que a Isso gente está porque a controlando. gente tem, por exemplo, chama de, não, você eliminou. Eliminou não quer dizer erradicar. Erradicar é Hum. um passo adiante, ela não volta mais. Então a Elimina, varíola não volta mais. não volta mais. Olha que Não volta, a interessante. menos que, né, é, o vírus da varíola, vírus que Ah, causou as doenças, ele é guardado em em 3 laboratório. laboratórios do mundo, né? No Eita, CDC de Atlanta, em Moscou e no Instituto Pasteur na se França. tiver um vazamento aí dessa. Isso, sempre tem esse problema. A Inglaterra tinha um Mas por que que eles laboratório. têm esse. Não, Porque não é melhor acabar, não? o argumento qual é? Se Se volta. por algum acaso voltar um vírus semelhante, alguma coisa assim, nós temos uma cepa para poder desenvolver vacina novamente, né? Ah, Mas aconteceu um acidente na Inglaterra e a Inglaterra tinha também tinha o vírus guardado e a Inglaterra resolveu, ah, acabou, acabou, fechou. eliminou essa aí, né? É, você tem uma bomba nuclear ali, né? É mais ou menos isso, Que né? você tem ali para não usar, né? Exatamente, é Você mais ou tem ali menos isso. para não usar. Mas interessante, a varíola eu não sabia. Então ela não existe mais em nenhuma Não, parte do mundo. não. Só voltou E, parecido, chamado monkeypox, hum, né? Mas não é a varíola humana, né? É diferente. certo, mas aí você não precisa se vacinar contra ela, Não, não, contra a não, varíola mais, não, justamente não porque precisa. é feito. E aí então, doutor, a grande questão, porque quando você fala, porque nós brasileiros, a gente, eu acho que em todo mundo, né? Ah, mas não tem aqui no Brasil, não preciso me preocupar. Você viu a Covid, né? A Covid começou fora e aqui no Brasil não tinha, quando chegou, veio chegando. O sarampo é nessa linha, né? Ele tá com surto no mundo, né? É, no Brasil, pelo que eu percebi, né, teve um caso aí mais de fora, né, e tudo. É, não há
um contágio aqui, assim, de uma maneira mais forte. Mas isso não quer dizer que não tenha que tenha que baixar a guarda. Pelo contrário, agora é o momento de ficar alerta e a alerta é vacinar. Então, acredito que deve estar tendo campanhas de vacinação para sarampo, alguma coisa do Sim, tipo. sim, a gente vê, por exemplo, nos aeroportos, sempre que você É, entra, tem aquele, né, som dizendo, né, alerta, Anvisa, alerta, caso você tenha sintomas de já febre, está tendo. tosse, coriza, conjuntivite, procure o seu médico, pode sarampo, não Ah, vamos deixar o sarampo voltar. Se você não é vacinado, se vacine. vacina. Então, tem sempre essa campanha, né, realmente ela é importante, né. Eu tive no exterior recentemente, eu vi também Hum, aeroportos no exterior essa mesma Mensagem. mensagem. Então, realmente é importante, né? Não tem Ah, outra maneira realmente de. A gente pode ter a falsa sensação de segurança, né? Que é um grande é. problema, né? Mas, na verdade, é isso. Resta ao Brasil o quê? Hum, Manter boa cobertura vacinal e hum. manter uma alta capacidade de vigilância. Isso é fundamental, né? Você identificar precocemente algum caso suspeito e tomar as ações de vigilância e de tentar conter que aquilo se espalhe. E que pelo que a gente começou aqui é difícil, né? Dá muito Dá um trabalho, trabalho. dá muito É trabalho. bem menos trabalhoso você se vacinar, né, É, doutor? com certeza. É, Não há... porque a vacina você fica, não precisa se preocupar mais. Depois que você está vacinado, pronto. O problema é quem não se vacina, né? O problema e você, assim, já está finalizando, doutor, aqui a nossa conversa, mas você percebe que essa tendência mundial, ela está impactando aqui o Brasil também em relação à questão da desconfiança na vacina, dessa restrição, ou não? Assim, aqui no Brasil a gente ainda continua com as altas taxas de vacinação, é, assim, pelo menos aceitáveis. A gente tem uma situação diferenciada em relação a muitos países, Ah, né? Mas a gente precisa avançar porque nós tivemos uma queda de coberturas importante e estamos retomando. Nos últimos 2, 3 anos, houve uma tendência de hum, reverter essa boa, queda, né? boa. Mas, obviamente, a gente tem o impacto, né, da desinformação, Hum, né, eu diria assim, né, e que hoje é muito maior em função da a internet, né? internet, sim. O acesso à desinformação ele é muito, muito grande, né? É, E nós também temos um mundo que é interessante, que cada vez mais é um pequeno mundo, né? Porque a capacidade de você viajar para um lado e para o outro é muito fácil, muito fácil, né? rápido, né? E nós temos tendo um mundo também com muitos Uhum. conflitos, deslocamentos populacionais muito Verdade, importantes, né? verdade. E essas situações de crises, elas realmente determinam que eh, essas doenças se espalhem com uma maneira muito grande, porque as pessoas ficam desprotegidas, sobretudo as crianças, Com né? certeza. E são as que mais morrem, né? Infelizmente, né? É, Então, a gente tem que estar atento e nesse cenário, né, a gente tem uma situação melhor, porque tem um grande sistema de vacinação no país, sim. né, e estamos recuperando as coberturas vacinais, mas tem sido difícil, porque há aí uma disputa, digamos assim, de cultural, de informação muito grande, né? É, É preciso que as pessoas não tenham. E tem mais um detalhe, né, que eu acho que é importante, né? Não basta as pessoas estarem informadas sobre alguma coisa, elas precisam acreditar, é, né? é, Então, o descrédito, né, quando você começa a dizer, a desacreditar de tudo, isso é. contamina Uhum. qualquer informação, inclusive a ciência. Precisa de eficiência. Aí, para desinformação, a única vacina é a informação, É, né? É você querer, porque hoje em dia realmente está complicado. A internet, ela facilita muito a vida da gente, traz muitos benefícios e muitas informações, mas ela também tem um efeito colateral que é a desinformação. Você pode se informar se desinformando, né? é, Você ir atrás de fontes como essa desse rapaz aí, que lá na Europa disse dessa ligação, dessa falsa ligação, e isso aí vai contaminando uma pessoa que já está susceptível ali
até alguma dúvida ali, uma pulguinha, aquilo ali é só E a responsabilidade aí, por exemplo, do médico, né? Quando o médico diz uma informação, passa uma informação falsa, ele tem um impacto muito grande. Isso é um grande problema claro. também, né? Se Uhum. você tem, né, esse tipo de profissional, né? Então, isso acontece, né? É, Esse é um grande problema também que a gente enfrenta dentro, quer dizer, o inimigo dentro uhum. da sua casa, né? É, Isso é importante, né? Que a gente fale, porque tem esse tipo de situação hoje, né? E que precisa ser coibida, é, né? Precisa ser punida, porque isso claro, custa vida. claro. Não é só uma questão, eu tenho liberdade de dizer o que eu quero. Não. Não. Você não tem liberdade de matar as pessoas. Você pode matar diretamente com arma, mas pode matar com desinformação, Rapaz, né? Isso é muito não, é importante, muito né? sério, porque a sociedade ela precisa ficar sendo alertada disso. Ah, mas não existe hoje mais, mas justamente porque houve uma época que se estava tendo Isso. uma força para que isso, então tem que manter, né? Tem que manter. Houve na Segunda Guerra Mundial, eu não lembro, meu Deus, vou pecar aqui no nome do presidente, não sei se era o Reagan, nos Estados Unidos, que depois da Segunda Guerra ele, eles trouxeram uns vídeos mostrando quando os Estados Unidos, os soldados americanos chegaram nos campos de concentração. Desumanidade, né? Se eles chegaram lá filmando, né? Inacreditáveis. E aí o governo americano guardou. E aí expôs em alguns momentos para justamente para ficar lembrando do que o ser humano é capaz. Olha isso daqui, não. Aí dos presidentes mostrou para o filho. Até ele foi criticado porque mostrou aquele vídeo pro filho, porque eram coisas absurdas, né? Ele, não, mas eu quero que ele entenda do que o ser humano é capaz, né? Que isso não pode, isso aconteceu, foi passado, mas tem que ficar sempre um alerta de que aquilo não pode mais acontecer. E hoje existem pessoas que questionam o Holocausto, Exatamente. Não, importante. né? Importante que a gente É, assegure os ganhos civilizatórios, né? né? Isso é Assegure. fundamental, né? E aí, Senão a gente volta à barbárie, né? Isso é, exatamente, você tem que manter ali, ó, tem que existir, porque acontece. E aí eu trago isso para a questão da vacina, né? Ah, hoje está tudo bem, a gente não tem sarampo, mas houve um tempo que era um surto, né? E que se erradicou, que não se erradicou, né? Mas houve um controle isso. justamente porque muitas pessoas se esforçaram para que isso que a gente está vivendo hoje acontecesse. Então nós temos o papel e a nossa conversa aqui é justamente para isso, né? Tentar levar essa informação para as pessoas que estão nos acompanhando, que a forma de se manter realmente seguro é se vacinando, né? Pô, doutor, muito obrigado, viu? Tá, obrigado aí pelo tempo. Muito obrigado. A gente agradece muito aqui a sua participação para trazer com segurança e credibilidade informações para a população a respeito desse assunto tão importante, né, que é o sarampo, que apesar do Brasil ainda estar seguro, mas a gente tem que acender o alerta porque está tendo realmente esse problema mundial. Eu agradeço muito a sua participação aqui, tá bom? Obrigado. Você também que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol, o podcast oferecido pela Copeg, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.